Olá, eu sou Aparecida Oliveira, sou formada em Administração e Economia pela PUC-MG e sou mestra em Administração e convidando você para pensar um pouquinho, para ter um novo olhar sobre o processo da mudança. Mudança, essa constante na nossa vida. A mudança acontece todo dia. Aquele sonho de minha vida vai ser tranquila, esquece, porque a cada dia, por mais que você tenha agenda, que você tenha planejamento, o mundo vai trazer mudanças com as quais você terá que conviver todos os dias. Vamos olhar a mudança, porque tem pessoas que dizem, detesto mudar, queria que a minha vida fosse a mesma. É um sonho, nós não vamos conseguir isso. Então vamos ter um olhar mais sereno sobre esse processo de mudar e aproveitar esse momento para crescer, para se tornar um profissional melhor, para se tornar uma pessoa melhor. Afinal de contas, o que é que a gente está vivendo? Que momento é esse? Na verdade, nós estamos vivendo momentos de muitas transformações. Transformações que acontecem a todo momento, algumas que a gente dá conta de acompanhar, outras que quando você viu ele já aconteceu, você já está atrasado nesse processo. Então o que a gente precisa? Desenvolver uma capacidade contínua de se adaptar a essas mudanças. Nós precisamos predomina a necessidade de sobreviver, mas sobreviver significa investigar, significa se adaptar. E se adaptar ao quê? A esse processo de mudança. E o mais engraçado é que a mudança, ela não acaba e termina. A mudança é um processo contínuo. Uma mudança nunca começa, porque ela, na verdade, nunca para. A mudança, na verdade, deveria chamar-se mudando, porque é uma constante. E, na verdade, vamos pensar o seguinte, o que é que esse mudando significa? Mudando significa compreender os novos tempos. Mudando significa adaptar-se. E, afinal de contas, o que é adaptar-se? Adaptar-se é dar sentido, é criar significado para a sua própria vida dentro do contexto de mudança. E o que é a mudança, afinal de contas? O que é isso que faz a nossa vida virar esse turbilhão? Na verdade, algumas pessoas dizem, a mudança é um monstro e eu tenho medo dela. Mas, na verdade, não é isso. A mudança, vamos trazer uma definição mais técnica para que a gente possa entender isso de uma outra forma. Mudança é qualquer alteração, planejada ou não, dentro de uma organização, aí eu estou trazendo para o contexto organizacional, mas isso pode ser aplicado à nossa vida. Então, a mudança é qualquer alteração planejada ou não, decorrente de fatores internos ou externos e que traz algum impacto nos resultados ou nas relações entre as pessoas, ou nas relações das pessoas com as quais a gente convive. E, afinal de contas, o que é que vem causando essa mudança? Quais são os desencadeadores dessa mudança? Robbins traz o seguinte, esse autor fala, os desencadeadores da mudança são, principalmente, as mudanças constantes que estão acontecendo na força de trabalho. A segunda dela é a tecnologia que vem evoluindo nessa rapidez. Um terceiro fator é o que a gente fala hoje, que são os choques econômicos que fazem a mudança ser um contexto global. A própria concorrência é algo que vem trazendo mudança na nossa vida e na nossa empresa. A própria política mundial são coisas que causam mudança. E um
outro aspecto extremamente importante são as tendências sociais. Nós hoje convivemos com tantas redes, com tanta mídia, que praticamente esconder alguma coisa fica difícil. E as pessoas hoje, utilizando dessas redes sociais, se expõem cada vez mais também e vão alterando essa forma de se relacionar. E isso vai provocando mudança. É fácil aceitar a mudança? Para aquelas pessoas que são mais evolutivas, que são mais seguras, é um processo tranquilo. Para algumas pessoas, o processo da mudança é difícil e ele entende que a mudança é um choque, que a mudança vem num processo de descrença. Ele sempre fica assim, mudar para quê? Para que fazer diferente se está dando certo? Para que fazer de uma outra forma? Por que mudar o que está dando certo? Eu lembro na minha época de um desenho animado do Lip Hard, em que ele falava, ó vida, ó céus, quer dizer, tudo que mudava para ele era ruim. E o outro ficava lá dando força, vamos lá, Lip, vamos lá, vamos acreditar. É porque para ele a mudança era uma coisa positiva, para o outro era sempre algo que traria um aspecto negativo. A mudança também faz com que a gente tenha que abandonar antigos padrões de comportamento e se adaptar. Lembra que eu falei que mudar é adaptar e que adaptar é criar uma forma onde você se sinta bem na sua vida? E aí a gente vai continuando pensando na mudança e a gente fala, quais são os fatores que hoje influenciam na compreensão deste contexto de mudança que a gente vive? A primeira coisa que a gente tem que relevar ou trazer para o nosso atendimento é a personalidade do indivíduo. Ela tem muito a ver com aceitar ou não a mudança. Uma outra coisa que é importante nesse fator de aceitação da mudança é que as pessoas têm histórias diferentes, histórias pessoais, histórias profissionais, que a levam a ter a mudança como um processo positivo ou a mudança como um processo negativo. Um terceiro fator que é importante na compreensão do contexto da mudança é que as diferentes posições ocupadas pelas pessoas e a oportunidade que o indivíduo percebe nessas novas oportunidades que o mundo lhe oferece. Também tem que considerar que os tempos individuais são diferentes. Cada um evolui dentro do seu tempo, dentro do contexto da sua identidade. A gente tem que considerar qual é o momento que esse indivíduo está vivendo, o que é que ele está vivendo. E outra coisa extremamente importante, qual é o seu estado de espírito naquele momento da mudança, que a mudança ocorre. Como que eu recebo isso nesse momento? Quanto mais maturidade, quanto mais sabedoria, quanto mais entendimento de que a mudança é um processo contínuo e que ele vem para nos tornar pessoas melhores, esse processo fica mais fácil. Quanto mais difícil olhar para o novo, para a novidade, mais difícil é esse processo de adaptação. Mas a mudança, ela é inevitável. A gente queira ou não, as mudanças sempre vão acontecer. Nesse processo de mudança, o que a gente precisa? Reconstrução de uma nova identidade, mas uma identidade que seja a sua cara, que seja o seu reflexo, que reflita aquilo que você efetivamente é e acredita. E hoje as organizações também estão pedindo pessoas com nova visão. As empresas também precisam mudar. As empresas estão buscando novas estratégias, atividades novas, rever a sua missão, rever a organização dos seus processos para que eles sejam cada vez mais eficazes. Elas estão repensando a sua estrutura e estão repensando quais as pessoas eu preciso, em qual perfil,
para reconstituir, para constituir, para fortalecer essa empresa. Nada no mundo se faz sem pessoas. Nós precisamos de pessoas fortes, de pessoas preparadas e que aceitem a mudança como um processo natural. Uma coisa que é importante a gente dizer é: não entre no papel de vítima. Não se veja como um indivíduo prejudicado pela mudança. Faça exatamente o contrário. Enfrente as mudanças. Olhe para elas de frente, encare essas mudanças. Enfrente os seus medos. É claro que mudar dá medo, a gente não sabe como é que é o dia de amanhã. Se eu mudar, vai ser para melhor, vai ser para pior? Não sabemos, mas não ter o medo e com coragem e com uma visão de futuro faz toda a diferença. Então, enfrente seus medos. Busque amigos, busque procurar cada vez mais uma cadeia de relacionamento, busque alianças, busque novos desafios, busque novos conhecimentos, se prepare para esse processo de mudança. E aí, usando uma referência de em frente, no sentido de enfrentar, a mudança pede de nós o seguinte: vá em frente. Buscando com as palavras, brincando com as palavras, a gente diria em frente no sentido de enfrentar. E ao mesmo tempo, vá em frente com esse processo de mudança que é inevitável. Uma outra coisa que é importante: saia da rotina, faça diferente. E quando você vê nessa figura que a gente está mostrando que tem um caminho pela frente, e que ao mesmo tempo tem um retrovisor, é que a mudança pede exatamente essa visão. Presente, passado, como eu uso esse passado que está no meu retrovisor, mais o presente para construir um futuro de mudança que seja positivo. Por isso é que a gente fez essa brincadeira aí da estrada à sua frente, mas um retrovisor que vai te mostrando o passado. Por quê? Porque o passado é a sua referência para que você acerte no futuro. Então, saia da rotina. Reflita sobre o seu passado. Quais foram os acertos e quais foram os erros? Reúna-se com as pessoas que você gosta, que você confie. Compartilhe os seus anseios, suas ansiedades, seus medos e até as suas certezas, o seu sonho. Lembra, sonho e paixão faz parte da vida? Quem sonha é que é capaz de ver futuro. Porque quando você sonha, você está vendo lá na frente. E se você sonha, você projeta isso positivamente. Compartilhe, não guarde a ideia só para você, não. Ouça o que o outro tem a dizer, principalmente daquelas pessoas que você gosta, que você respeita e que vão dizer alguma coisa que vai fazer melhor ainda para você enfrentar o dia de amanhã. Uma outra coisa importante, pensa sobre o futuro. A nossa vida é feita sobre futuro, lembra? Sonho, paixão e futuro. Incerto? Pode ser, mas com certeza bom, gostoso de viver se você prepará-lo hoje. Monitore-se, se avalie, faça uma reflexão sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento e principalmente sobre quais os resultados que você vem obtendo. O que você vem conquistando na sua vida? Positivo? Ótimo, vamos fazer melhor ainda. Transforme-se em um agente de mudanças que você pretende para a sua vida profissional e seja um agente de mudança inclusive para a sua empresa onde você trabalha. O que eu quero trazer para vocês? Descubra quais são as suas potencialidades, quais são os seus valores, onde você é bom, onde você faz bem feito. Faça isso. O Peter Drucker dizia o seguinte: se você mostra para as pessoas aquilo que você faz bem, elas às vezes nem percebem que você tem defeito. Então, onde você é bom? Potencialize isso, faça aquilo que te faça cada dia melhor. É importante ter a noção de onde a gente não é bom, claro, porque eu tenho
que buscar melhorar. Mas nós temos coisas que são nossas e que são potenciais. Use isso a seu favor. Se redescubra todos os dias. Recomece. Faça de novo. A cada nascer, a cada novo dia, acredite. Mais um dia para viver, mais um dia para acreditar. Coincidentemente, hoje eu estava numa fila para pagar conta, eu ainda vou em banco pagar conta. E aí o moço disse para o que estava na frente, você ganhou na loteria? Você já ganhou na loteria alguma vez? E ele disse, quase todos os dias. Ele, como assim? Todos os dias eu tenho a oportunidade de acordar e de realizar meus sonhos. Eu fiquei pensando naquilo, falei, poxa, que coisa bonita de se dizer. Eu ganho na loteria todos os dias, eu tenho a oportunidade de fazer desse dia um novo dia, um dia melhor. E seja mudança positiva ou negativa, eu vou fazer diferente. Então, ganhe na loteria todos os dias. E aí o Einstein diz o seguinte, uma pessoa que nunca cometeu erros é porque ela nunca tentou fazer algo novo. E isso a gente ouve todos os dias. Quem não erra é porque não faz. Porque se você está tentando, se você está fazendo, se você está procurando uma mudança, você erra e acerta. A vida é feita de acertos e de erros. O que eu quero dizer com isso nesse processo de mudança? Que você tenha e que você faça o seu futuro cada vez melhor. Que você faça o seu futuro ser empreendedor e que essa mudança seja cheia de realizações.